Então, agora nós vamos resolver aqui o exercício 8 da lista 1.7, que diz o seguinte: em certa comunidade, 8% de todos os adultos com mais de 50 anos têm diabetes. Se um médico local diagnostica 95% de todas as pessoas com diabetes como portadoras da doença e 98% de todas as pessoas que não têm a doença como não portadoras, qual a probabilidade de um adulto com mais de 50 anos, diagnosticado como portador da doença, ter de fato a doença, tá? Então, vamos... vamos colocar lá qual é a primeira informação que a gente tem, né? A gente tem uma informação ali da probabilidade de alguém ter diabetes, né? E isso aqui é 0,0... Opa, vou botar separadinho aqui para eu poder fazer as continhas. 0,08. Essa é a primeira informação que ele me deu, né? 8% da população tem diabetes. O médico local diagnostica 95% das pessoas com diabetes como portadoras da doença, ou seja, ele acerta, né? Um verdadeiro positivo. Então, vamos dizer assim, vamos ver como é que a gente pode colocar para ajudar. Então, ele diz, vamos botar assim, ó. Sim, diabetes, né? Ele diz que sim, a pessoa tem diabetes, dado que a pessoa realmente tem diabetes. Tá? Ou seja, esse é o acerto dele, né? Verdadeiro positivo. Ele diz, sim, a pessoa tem diabetes, dado, de fato, a pessoa tem diabetes. Essa probabilidade é 0,95. E a outra probabilidade que a gente tem ali, 98% das pessoas que não têm diabetes, como não portadoras da doença. Então, a probabilidade dele dizer que a pessoa não tem diabetes, dado... vai ficar ruim aqui. Se eu botar não diabetes aqui, deixa eu só melhorar a minha anotação, só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Inserir. Então, vamos botar a probabilidade de diabetes, probabilidade de não diabetes na população, então é 0,92. E aqui eu vou dizer probabilidade do médico, botar um M antes, tá? Do médico dizer sim para diabetes. Acho que fica melhor assim, tá? Então, a nossa de baixo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. O nosso 0,98 que a gente tem ali é a probabilidade do médico dizer não para diabetes, dado que ele realmente não tem diabetes. Essa é a nossa probabilidade aqui, a segunda dada. Tá? 0,98. O que ele quer que a gente calcule? Qual é a probabilidade de que um adulto com mais de 50 anos, diagnosticado como portador da doença, ter de fato diabetes. Então, o que ele quer saber é qual é a probabilidade da pessoa ter diabetes, dado que ela foi no médico e o médico disse sim, ela tem diabetes. É essa a probabilidade que ela quer, certo? Então, a gente viu que probabilidade condicional é a probabilidade da intersecção sobre o evento dado, né? Então, botando aqui, é a probabilidade de ter diabetes e o médico dizer sim para diabetes, dividido pela probabilidade do médico dizer sim para diabetes, tá? Probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade do evento dado aqui, ó, certo? Agora vamos lá, qual é a probabilidade da pessoa? Eu acho que eu vou fazer uma outra coisinha aqui que eu fiz na aula, né, e ficou bem bom, que é a gente colocar uma arvorezinha, né? Então, a pessoa pode ter diabetes ou não ter diabetes, e ela pode ser... Vou botar um pouquinho mais pra cá, que daí eu vou botar as probabilidades antes. E ela pode ser... O médico pode dizer sim para diabetes, como o médico pode... Aqui o médico estaria acertando, né? Vamos botar aqui primeiro, ó. Aqui eu tenho 0,08, 8% das pessoas têm diabetes e 0,92% das pessoas não têm diabetes, tá? Quando elas vão lá no médico, né? Vou botar isso aqui um pouquinho mais para baixo para não misturar. Elas vão lá no médico e o médico pode acertar. Então, o médico vai dizer sim, ela tem diabetes, quando ela de fato tem. E a gente viu que essa probabilidade é 0,95, assim como o médico pode errar, né? O médico pode dizer não para diabetes.
Então, o médico estaria errando. Ele acerta em 95% dos casos, ele erra em 5%, né? Então, ele vai dizer que alguém não tem diabetes, a pessoa realmente tem, né? Ele estaria errando aqui, no caso desse bracinho aqui da árvore, né? Nesse raminho da árvore. Agora, vamos para o caso das pessoas que não têm diabetes. Elas vão lá fazer, né, o diagnóstico com o médico, e o médico, mesma coisa, né? Ele pode dar esses dois diagnósticos. Ele pode dizer que sim, a pessoa tem diabetes, como ele pode dizer que não, a pessoa não tem diabetes. Nesse caso aqui, ele estaria acertando, né? A pessoa realmente não tem, e ele vai dizer que a pessoa não tem. E a gente viu que essa probabilidade aqui é 0,98. Então, a chance dele errar nesse caso aqui é 0,02. 2% de chance dele errar, tá? Então, deixa eu botar isso aqui mais pra cá. Tá aqui. Essa é a nossa arvorezinha, né? Deixa eu marcar ela. Ó, essa é a nossa arvorezinha, certo? Então, agora eu preciso calcular essa parte de baixo aqui, certo? Eu preciso calcular a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então, vamos colocar aqui a parte de cima. E... né, o numerador e o denominador. Eu preciso calcular essas duas probabilidades, né? Porque a probabilidade que eu quero é essa condicionada, a probabilidade da pessoa realmente ter diabetes, dado que ela foi no médico, o médico diagnosticou ela como sim, tem diabetes, é a intersecção entre os dois eventos, dividido pela probabilidade do evento dado. Então, estão aqui as duas probabilidades que a gente precisa calcular. Essa primeira aqui é um raminho da nossa árvore, né? A probabilidade das duas coisas acontecer, ela ter diabetes e ser diagnosticada com diabetes, é justamente isso aqui, ó. A probabilidade da pessoa ter diabetes e ser diagnosticada com diabetes, se ela realmente tiver diabetes, certo? Então, é o produto dessas duas probabilidades aqui, tá? Essa intersecção aqui é o produto das duas probabilidades. Probabilidade da pessoa ser diabética e ser diagnosticada com diabetes, dado que tem diabetes, tá? Então, aqui é 0,08 vezes 0,95. Faltou igual, senão ele não faz a continha, certo? Então, é justamente o produto dessas duas probabilidades aqui na nossa árvore. Agora, qual é a probabilidade de uma pessoa ser diagnosticada, né? O médico ir lá e dizer sim. Tem duas possibilidades dela ir no médico e ter diagnóstico positivo. Quando o médico acerta, que foi essa que a gente acabou de calcular, ela de fato ter diabetes e o médico acerta, mas existe a possibilidade dela receber um diagnóstico de diabetes e o médico errar, ou seja, ela não ter diabetes. Então, são essas as duas probabilidades que a gente precisa calcular, né? E somá-las, né? Então, a gente chama lá de probabilidade total, o denominador da probabilidade condicional ali, né? No teorema de Bayes, isso aqui é um cálculo com o teorema de Bayes, é a probabilidade total, ou seja, todas as possibilidades de eu ter, então, o diagnóstico de sim para diabetes, né? O médico diagnosticar, dizer que sim, aquela pessoa tem. Então, é esse primeiro mais esse segundo. Então, igual, eu vou fazer aqui com as continhas, tá? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Certo? Então, essa é a probabilidade da pessoa ir lá, né, e ter diagnóstico de diabetes, e essa é a probabilidade da pessoa ter diabetes e receber o diagnóstico de diabetes. Ou seja, o que a gente precisa calcular aqui, então, que é essa probabilidade condicionada, é justamente a divisão destas duas probabilidades calculadas. 80,51, arredondando. Opa, contrário. 80,51. Então, em torno de 80% é a chance de uma pessoa, então, ter diabetes de fato, se ela foi lá e recebeu o diagnóstico positivo, né, do médico.